depois a apresentação. É, Ok? a, boa noite. Reiterando o que o Reinaldo falou, obrigado pela presença de todos, fora as brincadeiras que é costumeiras no início, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês, onde podemos compartilhar um pouco de conhecimento, todos compartilham conhecimento conosco e com todo mundo, e hoje teremos uma excelente apresentação, temos casa cheia. Ah, bom, o Mauro e a moça, eles não conseguiram entrar ainda. Deixamos para a apresentação das pessoas, para os primeiros participantes para o final. Podemos fazer isso. E hoje teremos chat GPT. O Carlos é o nosso palestrante da noite. E se ninguém tiver nenhuma pergunta antecipadamente, eu deixo o floor com o Carlos. Bom, boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e realizei essa apresentação com alguns exemplos didáticos, então depois fico feliz em compartilhar, né, o PowerPoint, tem links para alguns exemplos em Python também ali de como implementar, etc. Não sei se todo mundo aqui é entusiasta da linguagem, mas tentei trazer aqui de uma forma mais didática possível. A ideia aqui é trazer o tema sem deixar de lado alguns aspectos técnicos, mas também numa linguagem, né? O desafio foi trazer isso numa linguagem tão mais simples possível, trazendo um balance entre tecniquez, né, e simplicidade, para que seja compreensível por todos. Bom, Carlos, perdão, Augusto. desculpa te Claro. interromper, mas você gostaria que as perguntas fossem deixadas para o final da sua apresentação ou podemos te interromper como eu já o fiz durante a apresentação? É, eu separei o tema em tópicos. Talvez eu acho que no final de cada tópico, acho que seria mais interessante, porque, por exemplo, né, o que é GPT é um dos tópicos que será exposto. Então, fazer a primeira pergunta, né, brincando, né, mas compartilhando ali a brincadeira do colega, né, o que é GPT para começar? Tipo, se eu responder agora, não tem um slide lá no final, vou ficar pulando as ordens. Então, mas acho que no final de cada tópico, acho que é bem pertinente. Lógico que se surgir no meio da apresentação, né, dentro daquele slide específico, dentro de alguma pergunta que talvez seja melhor realizar ali para não perder, né, a pergunta, fiquem à vontade. Só estou fazendo uma sugestão, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem me interromper, não sou chato, não mordo, né? Não sou, né? Digamos, né? Aqueles cara que precisa ser tudo sequencial, não tem problema nenhum. É muito mais para auxiliar vocês. A minha recomendação para auxiliar vocês na compreensão da apresentação é no final de cada tópico. É, então, nós vamos. Aqueles tópicos que foram por e-mail, uma introdução abrangente ao GPT, exemplos reais, etc. Esses temas eles estão diluídos através do seguinte conteúdo. Primeiro, eu trago um conceito básico da inteligência artificial, até para nivelar um pouco o conhecimento. Falo sobre NLP, o LLM, e aí entro no chat GPT. Brincadeiras à parte ali, eu não pretendo me estender muito, né? Acho que eu lembro que na reunião anterior foi dito alguma coisa em torno de 30 minutos, né, Reinaldo, para essa apresentação. Eu vou tentar manter esse time de 30 minutos para não prejudicar o andamento da noite ali. Acho que tem mais um segundo tema da noite, né? Acho que era sobre a Não, viagem não, de alguém. não, a princípio o Oscar vai deixar na próxima quinzena, aí ele vai Ok, ficar só concentrado nisso. tá Porque bom. a gente viu, na realidade, esse tema, acho que você me permite falar isso, é um tema bem amplo. Eu estava até conversando com o Augusto. Eu não quero que a gente atropele. A Claro. viagem do Oscar, na realidade, é um negócio muito importante, é um negócio muito importante para todos aí. E eu acho que ele já me falou algumas coisas, então
são assuntos bem diferentes, possivelmente vai gerar muitas curiosidades aí, se o Oscar me permite falar já um pouquinho, e é importante que a gente veja com calma, não Claro. somente o caráter de país, mas o que envolve tudo, as estruturas, procedimentos, empresas, business, tudo como está envolvido. E eu acho que a gente dá uma esticada no assunto do ChatGPT, que é um assunto hoje da moda, e eu vi sua Uhum. apresentação, está bem legal, que dá muita pergunta, e a gente dá uma cortada a isso, não faz realmente sentido algum, né? Perfeito. Tá bom, E, assim, se você puder indicar no final dos tópicos, se alguém tem alguma pergunta, para isso não ficar no final, porque... claro. E você tem aí o tempo aí, na verdade, mais de 1 hora aí, de repente, que seja decente, não que nem a minha da última vez, mas eu acabei esticando um pouco mais do que eu pensava. Talvez eu tenha fugido um pouco dos tópicos, mas, assim, estando dentro do tópico de chat GPT, eu acho que é válido. E, de repente, se você puder, no final do tópico, e aí, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, já está com a dúvida ali, já mata essa dúvida rapidamente. Claro. Entendeu? Perfeito. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre conceito básico, né? Afinal de contas, quando a gente fala sobre chat GPT, nós estamos falando sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, ela é um tema, né, dentro da ciência da computação, no qual ela é muito ampla. Então, quando se fala de inteligência artificial, nós temos o tema, por exemplo, nós temos machine learning, nós temos deep learning, que são camadas mais aprofundadas dentro deste tema. Então, quando se fala de IA, né, nós vamos falar, por exemplo, dentro da linha da robótica, né, talvez aí seja muito mais a especialidade aí. O Reinaldo também conhece muito sobre esse tema dentro dos conhecimentos dele. Mas para o meu lado, que é um pouco mais ali, né, de computador, dentro da computação nós vamos ver que a IA ela é muito ampla, então não dá para falar IA de uma forma genérica. Só que a palavra IA ela virou um buzzword. Então você quer vender qualquer coisa hoje, né? Qualquer produto, você fala que tem IA integrado, pronto, seu produto já tem um valor agregado maior, mas na verdade está usando alguma técnica muito simples, talvez de machine learning, uma técnica muito simples, talvez ali de estatística, né? Regressão linear, por exemplo, dentro da estatística, é uma das subbases ali do utilizado em machine learning. Então, só que isso está dentro. Se eu pensasse num diagrama de Venn, se eu pensasse a palavra de regressão linear dentro de estatística, dentro do diagrama de Venn, ele bate, ele encosta em A. Então, quando se fala em IA, na verdade, a gente está vendo IA desde há muitos anos. É um tema ali que existe, né, desde quando o Reinaldo, né, não tinha barba branca e eu era criança, né? Então, é, hoje ele virou um buzzword. Então, eu acho interessante trazer primeiro essa reflexão, né, sobre essas camadas. Quando nós falamos de machine learning, por exemplo, que é um subtema da IA, nós temos algoritmos prontos, já bem definidos para algumas tarefas já bem definidas. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar com classificação, eu tenho, né, alguns algoritmos, por exemplo, o Native Bayes, eu tenho o Spot Vector Machine, eu tenho alguns algoritmos já prontos para algumas atividades bem definidas. E são muito simples de implementá-lo, pelo menos uma das linguagens mais simples de implementar hoje em dia, né? O conceito de machine learning é Python, ele é muito bem utilizado no mundo científico. Tem o R, que é uma outra linguagem, né, de programação muito voltada ao mundo científico, etc. Mas, enfim, eu acho que o Python hoje ele tem ganhado muita visibilidade dentro dessa matéria de IA. Então, tem o Caminhos, né? Aqui, no caso, eu tentei trazer, né, um pouquinho de que o machine learning ele possui algoritmos bem definidos, e esses algoritmos eles possuem uma aplicação muito bem definida, tá? Então, o decision tree, por exemplo, né? Então você pode pegar uma árvore de decisão. Eu fiz uma vez uma apresentação, um algoritmo, né? Muito simples para uma apresentação, onde eu
que eu precisava decidir se a pessoa no final ela iria viver muito ou viver pouco, né? Então, eu usei Decision Tree. E aí o algoritmo ele basicamente decidia baseado em alimentação, estilo de vida, etc., né? Ele percorria uma árvore de decisão e falava, pô, essa pessoa aqui vai morrer, né? Vai morrer cedo e com diabetes, né? Se bobear ainda. Então, cada algoritmo ele possui uma característica muito bem definida dentro do machine learning. Isso é muito mais fácil e previsível. Quando nós entramos no mundo do deep learning, né, nas redes neurais, etc., é lógico que também existem técnicas definidas para algumas características. Nós temos vários tipos de redes neurais, tem RNN, tem várias outras características. O que hoje em dia ela é muito bem utilizada, porque no conceito de redes neurais ela tenta simular o cérebro humano, com os conceitos de neurônios mesmo, né? Então, eu possuo é, pontos dentro da rede que simulam um neurônio, e esses pontos são interligados, e esses pontos eles fazem tarefas específicas computacionalmente falando, onde eu tenho uma entrada, uma camada de neurônios, vamos dizer assim, com a saída, que a saída, na verdade, seria o output, resposta, etc. Essa característica ela exige um poder computacional um pouco mais elevado. Então, por que que o conceito de redes neurais começou a aparecer mais agora, né? Mais nos últimos 5 anos, possivelmente, né? Não se falava tanto em redes neurais no passado, porque, na verdade, nós não tínhamos ainda tanto poder computacional para isso. Uma Google possuía poder computacional para isso, e por isso, obviamente, a Google é pioneira, junto com a OpenAI também é pioneira. São grandes empresas que investiram milhões de dólares. Mas quando se fala de empresas para usar esses algoritmos, usar essas técnicas da computação, há 5 anos atrás era mais complexo. Se dependia muito de uma CPU. Aqui eu trago um gráfico muito simples. Isso aqui é um gráfico muito genérico, é claro, mas é baseado, né, em várias rodadas de treinamento usando um machine learning ali. Uma eu faço treinamento com CPU e outra eu faço treinamento com GPU. Essa GPU, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma RTX 3050, é uma placa de vídeo da NVIDIA, gamer, convencional. É uma placa que custava, na época, né, que a mineração era liberada, custava um rim, mas hoje ela custa em torno de, sei lá, uns 7 mil reais uma plaquinha dessa. Tá? Então, olha a diferença, por exemplo, na última rodada. A CPU ele dá mais ou menos 13 minutos para poder gerar o resultado, né, para treinar o modelo, enquanto com a GPU ali é um pouco mais de 1 minuto, né, tá ali na casa dos 100 segundos para poder treinar o mesmo modelo. Então, para poder utilizar redes neurais, para poder utilizar esse conceito de machine learning, aliás, esse conceito de deep learning, eu preciso de um poder computacional muito maior. Então, isso começou-se recentemente, né? Então, por isso que nós não ouvíamos falar de ChatGPT ou qualquer coisa há muitos anos atrás, tá? Dentro desse conceito de Deep Learning, qual que é a grande sacada do Deep Learning? O Deep Learning, na verdade, uma das grandes sacadas, e acho que a grande revolução, né, das redes neurais é a característica de aprendizado não supervisionado. Ou seja, eu injeto ali um monte de informações, ele começa a aprender daquelas informações. Eu consigo injetar um monte de foto de gato e no final ele consegue aprender que aquilo é um gato, né? Ele consegue aprender que aquilo é um cachorro. Ele consegue aprender que aquilo é alguma coisa. E isso é a base, por exemplo, de um chat GPT que nós vamos ver adiante, que ele começa com treinamento não supervisionado. E automaticamente, para eu ter um treinamento não supervisionado, ou seja, para que a rede consiga trabalhar de uma forma, a rede neural consiga trabalhar de uma forma autônoma, muito semelhante ao cérebro humano, que consegue aprender alguma coisa apenas com exemplos, né, sem ninguém ficar ditando ou falando. Se eu dar um livro para qualquer um de nós aqui sobre um determinado tema, nós conseguimos aprender, né, não precisa ficar alguém ali pentelhando. Muito próximo, isso acho que essa é a característica muito próximo
de um aprendizado não supervisionado. Ou se você pega uma criança e mostra um gato para ela, e depois mostra um leão para ela, ela consegue perceber a semelhança e talvez ela te fala, nossa, que gatão. Né? Então, as redes neurais não supervisionadas, elas têm essa habilidade como uma criança teria. Entretanto, o poder computacional para tal é muito mais exigente. Por isso, hoje existem placas de processamento dedicadas às redes neurais. Existem as chamadas TPUs. Né? Hoje, começamos o mundo das redes neurais com GPUs, mas depois grandes corporações começaram a desenvolver placas muito específicas, com uma arquitetura computacional muito parecidas com as GPUs, mas muito mais dedicadas à arquitetura para treinamento de rede neural, onde ela possui uma camada de cache muito maior, onde ela possui alguns componentes, né, da sua arquitetura computacional dedicadas para as redes neurais. Um outro tópico, alguma pergunta nesse momento, até antes de mudar de tópico? Ou alguma consideração? Eu teria uma pergunta aqui. É coisa simples. Eu teria, na verdade, duas perguntas aqui. Não se usa mais Lisp? O Lisp foi abandonado? Você já teve contato com o Lisp? O antigo Lisp? Eu já ouvi muito bem do Lisp, mas muito vinculado ao mundo universitário. É uma linguagem que talvez ainda exista, né? Alguns pesquisadores ainda gostam muito, mas tudo que eu tenho visto hoje sobre o tema está muito associado ao Python. Tá. O Python recebeu uma visibilidade muito grande, né? Existem muitas bibliotecas para ele. Inclusive o próprio GPT ele teve uma implementação, né? Os GPTs mais antigos, né? O algoritmo mais antigo deles é 100% Python. Não significa que não daria para fazer de outra forma, né? Mas eu acredito que a quantidade de desenvolvedores hoje que conhece Python é muito maior no ramo, né, do data science do que com Lisp, por exemplo. É a minha opinião, tá? Eu posso estar falando besteira aí, mas é o que eu tenho visto. Olha, Carlos, se você me permite, aqui é o Augusto. E se você comparar, não o Lisp, mas o MATLAB? MATLAB também ainda é utilizado junto com R. Tá? Tem várias implementações onde se usa, por exemplo, Python com MATLAB, Exato. ou a linguagem X com MATLAB, onde eu uso o MATLAB como meu poder de processamento especial para a parte, né, de machine learning, etc., mas uma outra linguagem auxiliar ali, mais como uma casca, um wrapper em cima do MATLAB. Tá? Então, isso também existe bastante. Mas eu não vi esse modelo. Eu vejo esse tipo de atuação, os lugares onde eu vi essa implementação ainda também é muito no mundo acadêmico. Eu não vi ainda isso. Pode ser que existam algumas empresas, alguns cientistas de dados que implementem isso, mas hoje, quando se pega, por exemplo, no mundo mais modernizado, né, a Amazon oferecendo serviços de machine learning, a Google oferecendo serviços de machine learning, Azure oferecendo serviços de machine learning. Então, o que acontece? O MATLAB e até o próprio R, até o próprio SAS, né, ou outras ferramentas de estatística, etc., estão sendo, aos poucos, sendo substituídos por esses serviços agregados que algumas cloud providers acabam oferecendo. E o MATLAB tem um preço agregado à ferramenta. Sim. O caso do Python não tem, né? Se você olhar, não. Sim. Entendeu? E tem muito. É um open concept, né? O Python, Sim. exatamente. Bom, desculpa, vai em frente. Não, sem problemas. Mas isso se dá porque o Python no passado, embora hoje ele é muito poderoso na questão, né, da ciência da computação em geral, você consegue fazer qualquer coisa com Python, mas não era assim antes. Né? Quando a gente pega a versão os Pythons mais antigos, anterior à versão 3, ele era muito pesado, né? Ele não era tão performático, ele tinha várias questões que impediam ele de ser uma ferramenta ideal
para grande computação ali, para grandes modelos computacionais em machine learning, etc. Agora, o Python 3, por exemplo, já é um Python que veio com uma série de novidades, né? E cada vez mais a comunidade tem buscado performance, né? Aham. Legal. Eu tenho uma. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Então, Ouvindo assim, sim. Eu estou com um pouco de ruído aqui, que eu acho que é do meu fone, mas é por isso que eu perguntei. Carlos, talvez mais uma provocação aqui, não sei se todos entenderam, né, os que não tiveram contato com o assunto, a diferença entre o machine learning e o deep learning, né, em relação aos modelos, né, que você tem aí de aprendizado, né, e diferencia um pouco mais um do outro. Talvez aí não sei se valesse a pena somente reforçar essa diferença, porque tem muita confusão sobre um ou outro, né? Além da capacidade computacional, como você mencionou, mas qual é a diferença mais marcante em relação às duas aplicações Tá bom. sobre machine learning? Acho que é uma excelente pergunta e talvez eu falei, mas ficou muito de forma sutil. A grande característica é que o machine learning ele implementa algoritmos para treinar o modelo é, de uma forma, vamos dizer assim, eu não posso dizer, acho que a forma mais simples e didática é de uma forma mais matemática e linear possível, né? Usando conceitos da estatística, etc. Né? E até peço ajuda dos universitários aí se quiserem atribuir um outro nome para aquilo que eu disse. Já a área do deep learning, né, das redes neurais, a característica marcante é que ela tenta simular o cérebro humano no conceito de neurônios e suas conexões. Então, imagina que o treinamento de uma rede, de um modelo baseado em redes neurais, eu vou ter um conjunto de componentes que simulam um neurônio humano, onde esses componentes eles têm uma atividade específica e essa atividade específica envia o seu output para a próxima camada, que também representa um neurônio. Acho que de uma forma mais simples possível é isso. Carlos, Sensacional. Carlos, se você me permite, Claro. na rede neurais, como você falou, né, ela tem os neurônios, tem as layers internos, e ela é um otimizador, tá? Tem a função, cada neurônio tem sua função, mas no geral ela é um otimizador. Ela tenta otimizar, ela cria uma função custo, tá? E ela tenta achar o mínimo daquela função custo. E essa função custo, ela tem dimensão 100.000, entendeu? É, tá? Então, ela tenta sempre, matematicamente falando, se você não levar para o lado do cérebro humano, ela sempre tenta achar o mínimo de uma função custo, tá? É mais ou menos isso aí. E daqui a 2 ou 3 semanas nós vamos começar a ver redes neurais. Eu espero. Eu acho que, permitindo aí, Carlos, eu acho que uma situação interessante aí, eu tenho estado em contato aí com isso também direto. Você falou, ok, você matou. A machine learning, muitas vezes, você vai ali, você vai utilizando mais ferramentas matemáticas, né? Para quem teve aula aí comigo, Christian, o Anderson aí, a gente usou o SVD, o Singular Value Decomposition, que na realidade são decomposições de matrizes, né? Sob certo sentido, a gente está usando ferramentas de álgebra linear e ferramentas estatísticas. Eu posso dizer, então, uma simplificação assim muito simplória, assim, uma colocação muito simplória que machine learning, você vê muitas ferramentas matemáticas, estatísticas e álgebra linear, como você colocou. Ele está dentro desse universo. E o deep learning, ele caminha para quem teve controle clássico, por exemplo, né, que são os laços fechados, malha fechada. Ele lembra muito isso. Depois vocês vão ver a explanação do Augusto, do professor Augusto. Vocês vão ver que ele lembra muito essa retroalimentação
né, esses laços fechados que você tem, e você entra com input, você tem lá dentro lá uma função de transferência, alguém que faz alguma coisa, e você chega na saída, você analisa o erro, e se aquele erro não estiver legal, ele volta e se retroalimenta novamente. Então, você faz um loop fechado. Você vê muito disso, e eu já dei uma olhada na explanação aí do Augusto aí depois, na lecture dele, e você vê que a rede neural basicamente é isso, só que você está trabalhando com camadas e uma quantidade muito grande. Então, lembra muito o controle clássico, enquanto o machine learning eu estou nas ferramentas matemáticas, né? O estatística, álgebra linear, SVD, entra muito PCA, né? Principal Component Analysis, que na realidade são aplicações de ferramentas estatísticas, né? Basicamente, eu vejo nesse sentido, né? Tá bom? Desculpa a interrupção. Não, tá perfeito. Eu tentei chamar de matemática tradicional, mas acho que melhorou a explicação consideravelmente. Bom, NLP, né, é a sigla, né, para Natural Language Processing, né, que é uma área da ciência da computação onde consiste em técnicas para extração de texto, processar o texto, extrair informações, classificá-lo, manipulá-lo, etc. Então, é uma área que ela bate na IA, porque não necessariamente eu preciso de IA para poder trabalhar com NLP, mas o tema dessa que nós vamos falar de NLP é para introduzir o conceito, e eu vou mostrar um exemplo muito simples, né, de brincar com classificação e outras modelos ali do NLP para vocês, mas ele é a base de um chat GPT, por exemplo. Por isso que eu estou trazendo aqui uma introdução, né? Então, quando se fala sobre processamento de linguagem, né, natural, ou seja, nós estamos falando sobre texto, estamos falando sobre o português, o inglês, o francês ou qualquer outro idioma, naturalmente eu preciso ter dentro do diagrama de Venn ali uma perninha batendo na linguagem humana. Porque todo texto, todo idioma, ele possui uma composição gramatical, ele possui as suas regras, ele possui a sua estrutura de comunicação. Um exemplo muito simples, que não se fala apenas sobre gramática básica, mas se você pegar o japonês e o hebraico, eu acredito que o árabe também, se escreve e se lê da direita para a esquerda. Então, existem estruturas muito diferentes no qual a computação ela precisa lidar com isso. E lidar com essas estruturas exige ali uma complexidade matemática muito grande para poder fazer esse processamento, extrair informações, etc. Então, eu não posso fazer um processamento de um hebraico sem, por exemplo, entender como funciona a estrutura do hebraico. Eu não posso fazer uma interpretação, um processamento do português sem entender a estrutura do português. Então, quando se fala de NLP, eu preciso treinar um modelo de uma forma básica, onde ele entenda a nossa estrutura, a estrutura idiomática que está sendo, que vai ser estudada, vai ser processado ali. Tá? Isso, nós não estamos falando de rede neural, estamos falando do básico do que é um NLP. O NLP, com isso feito, estudando essa estrutura gramatical, imputando isso dentro de modelos computacionais, eu tenho aplicação para tudo. Eu tenho aplicação para classificação de spam, eu tenho aplicação para análise de sentimento, né? Então você abre o Twitter lá, né? Um fala, pô, Lula é meu presidente, me representa. É bom ou ruim? E o outro fala, pô, Lula ladrão, né? O seu lugar na prisão, é bom ou ruim? É negativo ou positivo, né? Eu não tô querendo polemizar aqui com política, só estou falando, usei o exemplo do Lula porque eu faço um exemplo de classificação de Twitter. Gostaria de ter implementado o algoritmo, né, real, batendo na API do Twitter e trazendo os Twitters, etc. Mas o tio Musk fechou as portas da API, agora é necessário pagar 100 doletas para consumir a API e ali fazer uma query e trazer informações. Então eu trago um exemplo depois em Python para vocês, simulando ali os 3, 4 Twitters que eu peguei e dei uma olhada e coloquei uns nomes genéricos para não gerar nenhum problema,
né, mas de conteúdos usando o presidente. Tem várias bases de dados, né, já de presidentes americanos, né, tem base de Twitter para você brincar com isso na internet, né, americana, mas nada em português ali em relação a esse ao Lula. Depois que fecharam, né, o API do Twitter, as coisas ficam mais complicadas para os estudantes, né, e pessoas entusiastas, né? Mas, enfim, chatbot, monitoramento das redes sociais, é, é, resumo de textos, predição de textos, enfim, todas essas tecnologias hoje que nós temos, elas existem graças ao NLP. Né? Então, o NLP é a base de tudo isso. Tudo que veio depois disso é uma evolução do NLP tradicional. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, dois exemplos de uso de NLP, né? A classificação, é onde você pode classificar sentimentos, pode classificar em categoria de uma notícia. Então, essa notícia, o contexto dela é de esporte, política, entretenimento. A intenção desse texto, o que é a intenção? É você ler o texto, entender qual a probabilidade daquele texto ser, por exemplo, uma pergunta: qual o horário de funcionamento do restaurante? Né? Que horas vocês abrem? Qual que é a intenção, né? Probabilidade da pergunta. Né? Então, eu usei isso dentro do meu trabalho, da intenção, criando um algoritmo usando o NLP, onde ao invés de alguém abrir um ticket XPTO dentro do ambiente, simplesmente ela falava com o chatbot, quero um servidor XPTO para o meu time de desenvolvimento. Então, eu medi a intenção do que ele quer. Ele quer o quê? Um servidor? Ele quer o quê? Um banco de dados? Ele quer o quê? Então, baseado nessa questão da intenção, dependendo da intenção do cara, isso iria para uma fila que esse é um engenheiro diferente que ia tratar o assunto. Então, esse é um exemplo, né, de utilização de intenção, por exemplo. Né? Eu vou abrir rapidinho, já que eu estou com um pouco mais de tempo, eu ia deixar os exemplos para vocês brincarem, né, depois, mas como tem um pouco mais de tempo, dá para abrir o código aqui. Acho que vocês continuam vendo a minha tela, certo? Bom, é um algoritmo muito simples. Eu não vou explicar Python aqui para vocês, né? Não é, a aula aqui não é de Python. Vocês estão vendo a minha telinha aqui com esse códigozinho? Tá no slide. Aí Tá tem no a slide programação ainda. do lado. Só no slide. Tá, acho que eu tenho uma opção aqui. Deixa eu ver se eu consigo retornar compartilhamento. Ah, tá. Eu tenho que parar o compartilhamento. Eu tenho que mudar o compartilhamento, certo? Acho que é esse aqui. É, Ok. isso. Ótimo. Agora estamos na telinha aqui do código. A ideia aqui não é a gente aprender Python, tá? Mas eu criei aqui um exemplo simples o suficiente para explicar o que está acontecendo para a gente brincar aqui de NLP e classificação. Essa é a técnica que não usa machine learning, não usa inteligência artificial, é uma técnica mais simples possível de classificação usando o conceito básico de NLP. É a raiz da raiz da raiz do NLP. Eu fiz um backword, né, do que seria palavras positivas, um backword do que seria palavras negativas, e a ideia é com que esse algoritmo valide se o Twitter é um Twitter falando do presidente atual do Brasil de forma positiva ou negativa, tá? Então, o que eu faço? Então, eu pego, para cada Twitter, eu valido ele dentro das palavras positivas e também valido ele dentro das palavras negativas. Então, se eu rodar o nosso algoritmo aqui, ele demora só alguns segundos, porque ele vai se conectar a um servidor, né, dentro da Google, etc. Esses exemplos, pessoal, está aberto para vocês também, tá? Então, se vocês clicarem lá depois, vai estar aberto para vocês brincarem um pouquinho com isso, ok? Rodou esse primeiro código, vamos rodar esse segundo código.
onde ele fez a classificação, e agora eu vou testar os twitters. Então, o primeiro Twitter, Lula é o melhor presidente do Brasil, está classificado como positivo. O Beltrano falou Lula safado, está classificado como negativo. O Globo, com vitória no Congresso, Lula segue reforma tributária. É neutro. Né? Então, não está falando nem bem nem mal, é apenas uma notícia. Tá? O Bolsonaro, obviamente, né, vai falar mal do Lula. Lula ladrão, seu lugar é na prisão, negativo. Né? Ele não disse isso. Isso aqui foi só brincadeira para dar um pouquinho mais de input. Apesar que ele falaria isso, com certeza. Tio Patinhas, minha fortuna não pode ser afetada por Lula. É neutro. Tá? Então, aqui são alguns exemplos para a gente brincar de classificação. Tá? Então, esse é um exemplo simples. Classificação, né, no modelo, num Twitter, num streaming de Twitter, iria exigir realmente o uso de um machine learning, iria exigir um pouco mais de outras técnicas. Provavelmente eu teria que quebrar cada fragmento de texto num vetor, né, analisar palavra por palavra, converter isso, né, em binário ou em alguma outra coisa, que isso o modelo computacional faz de uma forma muito mais simples, por questões de performance, etc. Quer dizer, tem bibliotecas prontas para fazer essa análise de classificação. Aqui é só um exemplo básico do conceito de classificação. Voltando agora aqui um pouquinho, né, na nossa apresentação. Então, isso aqui é classificação, de uma forma muito simples. No LP também no NLP nós também temos o Named Entity Recognition, né, o NER, né? É uma técnica que faz a análise do texto e dá labels para esses pedaços do texto. Então, por exemplo, nesta frase, The Microsoft has invested heavily this year, por exemplo, o que o NER faz? O NER ele vai falar, opa, Microsoft, isso aqui é uma empresa, então vou carimbar ela como uma org. Dizer, tá falando que isso aqui é uma data, vou carimbar esse pedaço do texto como uma data. 2023, opa, outra data, vou carimbar como uma data. Né? O Nadella, né, que é o CIO da Microsoft, opa, é uma person, vou carimbar esse nome como uma person, tagueá-lo como uma person. Ele é um indiano, indiano, indiano uma pessoa que mora na Índia, que nasceu na Índia. Opa, localização. Né? CEO, CEO é uma pessoa, é um person. E assim por diante. O NER ele faz isso. Então imagina que se eu quiser localizar num texto muito grande, num volume de texto, me traga todos os CEOs desse documento, né? Dessa quantidade de texto. Ele vai conseguir me trazer. Me traga todas as datas desse fragmento de texto, dessa quantidade de texto, desse input, dessa massa de dados, né? Ele vai conseguir fazer isso. Então, o NER, na verdade, cada entidade é uma tag, uma forma simples de entidade, ele pode ser chamado de tag, classe ou entity, ou entidade, tá? Isso ele tem uma função muito relevante dentro da computação do NLP, porque ele pode ser usado para gerar resumos automáticos de texto. A partir do momento que eu consigo entender taguear pedaços do texto, eu consigo extrair quais são as informações importantes desse texto, a fim de que eu consiga resumi-lo, né, de uma forma automática. Além de tradução. Então, por exemplo, sei lá, cavalo, horse ou cavalo, é animal. Classifico como animal, classifico como sendo o mesmo animal, inclusive, dependendo do modelo, etc. Consigo usar isso para gerar um modelo de tradução, ou depara para alguma coisa. O NER, a forma mais poderosa dele é justamente esses deparas, porque eu tagueio ele, então eu consigo fazer com que esse depara, por exemplo, né, de cavalo para horse, seja possível com o NER. Né? Busca de informações, como eu falei, um exemplo, né? Eu quero saber, me traga quem é o CEO da Microsoft. Então, baseado nisso, eu consigo fazer trazer essas informações. Aqui também, usando o mesmo algoritmo, né, no Colab, aqui eu já vou um pouquinho, eu vou abrir, compartilhar a tela de novo. Dessa vez com um Colab um pouquinho mais estruturado. Esse é o exemplo 2.
tá? Então, aqui eu já vou descer um pouquinho mais no Python. Estou usando uma biblioteca chamada Space, tá? Que ela é usada, inclusive, para classificação, é usada para outras coisas. A gente vai brincar aqui com um NER ao vivo e a cores. Então, o que eu estou fazendo? Primeiro, instalando as dependências, porque o Colab, na verdade, ele se conecta numa máquina virtual da Google zerada. Então, toda vez que eu for executar o Colab, eu preciso instalar os pré-requisitos. Então, aqui é uma instalação de pré-requisito, né? Para a gente brincar aqui com um modelinho, né? Em inglês. Tá vendo que eu estou fazendo o download do en_core_web trf. Isso aqui é um modelo que ensina o Python as regras gramaticais, né, do inglês. Então eu tenho um modelo já pronto. Eu preciso fazer. Não, se eu fosse fazer em português, eu teria que PT underline alguma coisa, se o texto fosse em brasileiro, né, se eu fosse falar um texto em português. Então eu estou fazendo o download da biblioteca Spice, de um pré-requisito do Spice, que é o Spice Transformers, e estou fazendo o download do modelo em inglês que o Spice vai utilizar, que ensina o Spice todas as regras de gramática, vocabulário, linguagem, etc., de como o inglês funciona. Tá? Basicamente é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro momento aqui. Então, ele está fazendo o download. Ok, terminou verdinho, demorou 1 minuto. Aí ele falou, opa, agora você consegue carregar o modelo, né, que é o Spice Load. Então aqui eu estou importando, agora começa o Python para valer. Importo o Spice. Isso aqui eu não precisava, mas é só, né, double check, vai que, né, justamente no Colab não funciona, então estou dando um double import para garantir. Mas o que importa o modelo é esse comando aqui. Então vou importar o modelo. Depois disso eu tenho um fragmento sobre o Nelson Mandela que eu extraí lá da Wikipédia. Peguei o primeiro parágrafo da Wikipédia, pum, copiei aqui. Então tá aqui como se pronuncia Mandela, tá tudo certinho, que ele nasceu em 18 de julho, aqui está falando um pouquinho sobre a vida dele, etc. Blá, blá, blá. Então, aqui é um texto em inglês tradicional do Nelson Mandela. Eu vou importar o modelo dentro de um objeto chamado NLP. Esse NLP eu trago o texto para dentro do modelo, tá? E dentro de um objeto chamado doc. E depois desse objeto doc eu consigo perguntar em Python, olha, me traga as entidades, ou as tags que você conseguiu reconhecer aqui dentro, tá? Para brincar, eu mando ele imprimir, né, os nouns, os verbos também, para mostrar que o modelo consegue separar, entender o que é um verbo, o que não é, e depois eu trago as entidades aqui. Então vamos rodar esse código. Ele está processando, carregando o modelo, etc. 17 segundos. Agora a gente vai rodar. Você vê que ele aparece aqui, ó, não. Ele trouxe tudo que é o que não é verbo, né? Os nouns aqui da vida. Embaixo, ele conseguiu separar o que é verbo. Então, o Spice, a partir do modelo já treinado, ele consegue saber as regras gramaticais do inglês. Por isso que ele consegue separar. Uma vez que ele entendeu as regras gramaticais, automaticamente ele consegue saber se Nelson Mandela é um nome, se 18 de julho é uma data, etc. E é o que nós vamos fazer agora. Para cada entidade encontrada dentro do meu documento, me traga aqui as entidades, né? Me traga aqui as tagzinhas. Então ele identificou uma tag chamada person. Nelson Mandela, ele tagueou como person. Isso aqui ele tagueou como data, né? South Africa, ele tagueou como NORP. Ordinal para first, e assim por diante. Então aqui é um exemplo simples. Observe que eu não precisei fazer absolutamente nada. Deixa eu voltar agora novamente no slide, pessoal. Então, o código no final, ele dá uma versão web, onde eu consigo gerar uma versão web, eu gerei. No Colab não dá para gerar uma versão web, porque ele gera um servidorzinho ali, você tem que clicar, é um servidor local.
tá? No final você vê o código lá que vocês abrirem o Colab, está comentado, porque isso daí é para você brincar em casa no seu computador pessoal. No Colab, o final do código não funciona. Mas o resultado do final do código, ele gera um servidor web na tua máquina, que se eu clicar, ele abre uma página web com aquele texto já tagueado de uma forma colorida, como nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui é o mesmo, é o resto do código que não foi possível fazer no Colab. Então, observe que o documento ele ficou coloridinho, porque o modelo conseguiu fazer o trabalho de NER dentro desses textos, né? O trabalho de identificar as entidades. Tá? E o que isso tem a ver? Bom, antes de voltar, né, antes de sair dessa sessão e entrar em NLP, essa parte de NLP foi justamente para trazer para vocês um pouquinho de introdução, antes de falar de LLM, né, que é o Large Language Model da vida. Alguma dúvida sobre NLP por enquanto, galera? Não, nada. Não, Não. muito Ficou bom. tranquilo. Beleza. Bom, então, lembre-se que tudo isso é para a gente começar a falar de ChatGPT lá no final, tá? Então, a gente está falando um pouquinho da evolução de como isso funciona computacionalmente. Grandes companhias como Google, por exemplo, automaticamente ela faz isso todo santo dia. Esse processo de classificação. Quando você abre seu Gmail e tem lá e-mail que está como spam, por exemplo, ela não aprendeu o spam baseado apenas no teu e-mail. Ela aprendeu que o que é spam baseado no e-mail de todas as contas de e-mails do mundo. Né? Então, os modelos de uma empresa web, de tráfego web, como o Facebook, a própria Google, Microsoft, etc., eles começam a trabalhar com modelos muito largos, muito grandes, né? Large de big, né? E automaticamente isso exige um poder computacional que esses modelos como o NLP tradicional, como nós vemos, usar uma biblioteca chamada Spice, etc., não funciona. Então eles precisam ir para uma outra abordagem, tá? Então o NLP ele é um modelo onde eu consigo ensinar o modelo basear aquelas regras gramaticais, mas ele possui tanta informação que é possível daquela informação ele sozinho, por conta própria, de uma forma não supervisionada, aprender. Né? Então, no final do dia, o objetivo de um LLM é um treinamento não supervisionado. E quando nós falamos de treinamento não supervisionado, nós já começamos a falar de o quê? Redes neurais. Nós já começamos a falar de mecanismos onde é importante eu ter simplesmente um sistema de redes neurais onde eu vou inserindo texto e deixa ele se virando com isso. Esse é o conceito. E uma vez que esse modelo ele tem uma quantidade de informação grande, aí eu começo a moldar esse modelo para finalidades que eu necessito. Então, esses modelos grandes, né, esses super NLPs, vamos dizer assim, eles são usados comercialmente hoje para tudo isso. Ah, mas o NLP também dava para fazer isso. Você falou ali, você mostrou classificação, você mostrou ali que com nele era possível fazer tradução e outras informações. Mas qual é a diferença de fazer geração de conteúdo, tradução automática, análise de sentimentos e opiniões, sumarização automática de textos, assistência à pesquisa para um cientista que vai lá ou pode usar o modelo para fazer perguntas, já que tem todos os documentos, né, de uma comunidade científica imputado. Qual que é a diferença de fazer isso ao invés de usar os NLPs tradicionais? O pulo do gato, como eu falei, né, é justamente a questão das redes neurais. Eu volto nesse slide, eu vou dar um skip só para não perder o ponto que eu estava, o gancho de NLP versus LLM, que é justamente isso. No tradicional NLP, eu preciso de vários modelos conforme a minha necessidade. Se eu quiser, por exemplo, criar um sistema para classificar meu e-mail como spam ou não, eu preciso implementar o modelo de classificação, treinar o meu modelo para poder falar, opa, isso é um spam ou não é um spam. É muito semelhante àquele código que eu mostrei, né, lá
do Twitter do Lula, né? Classificado positivo, negativo ou neutro. Então, spam é o modelo de classificação. Se eu quiser saber se essa nota, né, History of DVP, blá blá blá, tá aqui, é uma receita médica ou não, eu preciso usar NER. O NER ele vai pegar 3-MG junto com warfarin, que aí eu não sei qual medicação que é essa, me desculpem, né? Não tomo essa medicação, nunca tomei essa medicação, então não sei para que ela serve. Então ele vai classificar essa medicação como remédio, 3-mg como dosagem, etc. Então ele sabe que isso aqui nós estamos falando de remédio. No LLM, eu joguei toda essa base de dados lá dentro e a rede neural consegue entender e eu perguntar para ela, a primeira frase é um spam ou não é um spam? Sim, é um spam. A segunda frase, que é uma nota, uma anotação, é um remédio ou não é um remédio? Sim, é um remédio. Então, eu não preciso implementar vários outros modelos NLPs para fazer a extração das informações. No LLM, isso é possível. Eu alimento o modelo uma vez e consigo consultar o modelo, substituindo diversos outros mecanismos e outras técnicas. Tá? E aí, voltando, né, para um pouco um passo atrás, e aí por isso que está surgindo várias novas, quem acompanha aqui TikTok, né, gosta de TikTok, de vez em quando você vê alguém falando, olha, tem uma nova IA que vai revolucionar, veja essa IA. Não é que são novas IAs, a infraestrutura é a mesma. Infraestrutura significa o alicerce básico. O que é esse alicerce? É o modelo, o hardware, o fine tuning. Então, os modelos vão vir da OpenAI, da Google, da Facebook. O hardware vai ser da NVIDIA, por exemplo. Né? O Fine Tuning vai ser da Google, da AWS, da OpenAI. E todas essas novas aplicações que estão surgindo de IA, elas simplesmente consomem essa plataforma. Então, quando a gente está falando de chat GPT, uma forma muito simples de a gente definir LLM hoje em dia, diante dessas 200 aplicações que estão surgindo dia a dia em cima de IA, é como se o chat GPT e os outros modelos fossem o commodity. Né? Então, fosse matéria-prima. Né? Ou seja, eu não preciso criar mais o meu LLM, eu não preciso mais treinar a minha base, eu não preciso mais treinar me preocupar com o treinamento, não preciso mais me comprar NVIDIA, montar data center, não fazer nada. Eu plugo na OpenAI, converso com o chat GPT, ele gera o spam para mim, se é o CCNA ou spam, não é. Ele consegue fazer tudo. E se eu quiser criar uma aplicação IA, eu já tenho toda essa infraestrutura por baixo. Então, por isso que não se surge diariamente concorrentes no chat GPT. E, por sinal, existe um chat GPT open source. Depois a gente pode discutir um pouco mais para frente sobre isso lá na frente, né, no outro slide. Mas o grande concorrente hoje, os dois maiores LLMs hoje até então, é o chat GPT da OpenAI e o BERT da Google. Né, que, por sinal, no Brasil não está liberado. Quem quiser brincar com ele tem que usar uma VPNzinha. Carlos, Pois não. desculpa. Sobre Aladdin, o que você tem a dizer? Cara, sinceramente, eu não conheço o Aladdin. É uma história das 1001 noites. É isso. Sim. Obrigado, nobre colega Reinaldo, pelo lembrete. Desculpa, eu não resisti. Eu não resisti. Só um pequeno lembrete, sem querer ser rude. São 9h40 no Brasil, tá? Desculpa, eu vou Não. ser breve. Por mim, tá ótima a sua apresentação. Eu vou falar que eu vou assistir o vídeo depois, porque 9h40 para mim tá ficando tarde. Desculpe. Tá excelente a apresentação, tô adorando, mas tá ficando tarde. Não, tudo bem, sem problemas. Até que eu peço desculpas, né, pelo horário aí. Mas muito obrigado, viu, Carlos? Desculpe mesmo, preciso sair. Tudo bem, sem problemas. Carlos,
Continua, please. Tá bom. Manda ver. Bom, aqui é um landscape, né, das principais ferramentas que utilizam inteligência artificial baseado no que você precisa. Então, se você precisa gerar imagens, né, criar imagem, quero criar lá, sei lá, Elon Musk com cara de unicórnio. Você tem o Midjourney, por exemplo, para poder fazer isso. Né? Eu quero criar ali um chat, tem um tipo de chat ali, né, um assistente de IA. Enfim, e se você olhar embaixo, está escrito models, né, Facebook, OpenAI, GPT, etc, etc, etc. É muito aquele slide anterior. Então, algumas empresas como a OpenAI, ela tem se posicionado como uma camada de plataforma para o surgimento de novas ferramentas. Então, aonde está o negócio, o business, em cima de um chat GPT da vida? É consumir esses modelos. Então, não é simplesmente entrar lá. Eu entrei no chat GPT e perguntei lá como passar na prova do Reinaldo. Né? E ele fez umas perguntas lá para poder responder. Deixa eu entrar aqui pelo celular. Não é isso. Né? Mas é justamente usar eles como um commodity, como uma matéria-prima, assim como uma cloud hoje. Hoje, tanto faz se você usa AWS, GCP, Azure, como Alibaba Cloud ou whatever. É computação ilimitada. Talvez vai ser uma diferença ali de preço, uma diferença talvez ali de atendimento, alguma qualidadezinha técnica adicional, mas para computação tradicional, que é usar uma VM dentro de uma cloud, hoje não faz diferença alguma qual cloud provider você utiliza. Por quê? Deixou de ser exclusivo usar VM. Por isso que as cloud providers hoje elas têm se esforçado em gerar serviços prontos, como, por exemplo, uma solução de IA para um cientista de dados, para ele não precisar usar um MATLAB, não precisar usar um R, não precisar usar um SAS, etc. Né? E a OpenAI, esses caras estão se posicionando justamente como essas plataformas, por enquanto, que eu estou visualizando por enquanto no mercado disso. Eles estão oferecendo isso através da API para a criação de aplicações que utilizam, que possam fornecer inteligência artificial, né, inteligência artificial, entre aspas, né, de uma forma prática ali. Carlos, eu não enxerguei no slide anterior o frame que você fala de models. No antepenúltimo, sim, mas nesse último, se Esse puder aqui? só dar uma pista. Não, no que você estava apresentando agora, aí. Esse. Não, no próximo. Tá bom, perdão. Você tinha dito que o Face, a OpenAI, eram models e que estavam descritos aqui. Eu não consegui enxergar nessa formatação. Perdão, tá no finzinhos. Aqui eu tenho laser aqui, não, né? Não sei se tem aplicação de laser aqui. Vai com o cursor mesmo. Dá para ver no meu cursor? Dá? Tá bom. Se você olhar aqui, models embaixo, no finzinho. Tá. Tá? Então aqui Boa. tem model. Então esses caras, eles consomem esses modelos. É isso que nós estamos falando aqui. Sensacional. Carlos, já posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Mas o consumo dos modelos é automático, certo? Certo. Eles se conectam no chat GPT, por exemplo. Você não tem domínio nenhum do que está acontecendo behind the scene. Sim. Atrás das cortinas, você não tem domínio nenhum. Você escolheu alguma coisa, o resultado que vir, você aceita e acabou. A gente vai falar um pouquinho de como funciona o treinamento, mas sim, se eu sou um desenvolvedor de software, eu tenho que acreditar que o modelo seja maduro o suficiente, por exemplo, para não xingar meu cliente. Tá bom. Né? Não ser anti-polite, né? Digamos assim, né? Lógico que também cabe a mim, como software engineer, fazer talvez algumas travas, etc. Mas geralmente eles fazem, essas empresas, embora o modelo esteja treinado, você consegue fazer o conceito de fine tuning, né? Que é os ajustes finos para aquela finalidade. Bom, aqui é uma imagem simples, né, do que é parâmetros, que é uma outra característica muito importante de um modelo. Parâmetros determinam, é a palavra-chave
É a palavra que define quanto esse modelo possui de informação. Tá? Essa é uma forma de dizer tamanho desse modelo. Tá? Então, aqui a árvore crescendo, conforme vai aumentando os modelos, o tamanho do modelo, você vê que vai surgindo mais questões, mais informações científicas, mais possibilidades. Para a gente ter uma comparação, eu trouxe aqui o ChatGPT como comparação, a versão 1 tem 117 milhões. Tá? Entre a versão 1 e a versão 2, ainda era possível brincar isso dentro de casa, ou seja, eu conseguia pegar esse modelo, instalar num servidor da empresa, ou até mesmo a versão 1 dentro do meu notebook e brincar um pouquinho ali. Ainda computacionalmente falando, ainda era possível brincar. Tá? Dava para simular alguma coisa ali. A partir do 3, não. Se eu quiser implementar meu próprio ChatGPT com essa quantidade de parâmetros, eu realmente preciso de computação mais poderosa, aí vou partir para uma cloud computing, etc. Ah, é possível implementar o meu GPT? Sim. Aí volto a falar. Existem modelos open source que realmente implementam algoritmos muito parecidos com o da OpenAI. O mais famoso é o GPT-New e o GPT-J, que é do mesmo grupo, que é um grupo de cientistas que se reuniram para montar um clone do modelo para não deixar o OpenAI simplesmente dominar o mercado sem ter uma alternativa futura. Né? Aquela questão de ambição global, etc., né? Virar um mercado fechado. Eles criaram um modelo muito parecido, implementando, baseado nos artigos da OpenAI, nos primeiros artigos, etc. Eles implementaram. É possível implementar seu próprio GPT usando, por exemplo, GPT-New, GPT-J, que é agora me fugiu o nome da empresa, desse grupo de cientistas, me perdoem, depois eu posso enviar essa informação para vocês olharem, pesquisarem, etc. Mas é possível implementar uma versão open source, tá? Quando a gente fala GPT-3 para ver o GPT-4, por que o GPT-4, né? Alguém que já ouviu falar do GPT-4, nossa, GPT-4, 4. Porque nós saímos da casa dos bilhões e paramos na casa dos trilhões. E quando se fala em trilhões, o que a comunidade diz é que os trilhões já equivale à capacidade de processamento de um cérebro humano. O que isso significa, capacidade de processamento? Não é da capacidade de processamento da informação das redes neurais, é a capacidade do output da informação. Então, isso significa interpretação de voz, sintetização de voz, isso significa uma série de outras habilidades que um ser humano consegue fazer e que o modelo na versão 3 não conseguiria fazer, mas a partir da versão 4 será possível realizar. Então, além do leque de informações aumentou, porque eles imputaram mais dados, também aumenta-se as possibilidades das aplicações que é possível fazer com o modelo 4. E o objetivo deles é chegar nos 100 trilhões. Por isso que se fala muito, né, do Elon Musk, essas pessoas, tem que começar a tomar cuidado, etc. Tá? Porque conforme os LLMs vão ficando cada vez mais poderosos, a habilidade da criação começa a dificultar a interpretação do que é fake news, o que não é fake news, o que é verdade e o que não é verdade. Então, não sei se alguém já viu o meme, né, acho que no lugar do William Bonner apresentando o jornal, colocaram o Silvio Santos, né, apresentando o telejornal. Né? Então, que é o conceito de deep face, né, que a gente chama. Então, daqui a pouco é possível falar, né, colocar alguém falando uma asneira e não foi a pessoa, né, foi inteligência artificial. Isso já é possível, mas tem uma certa sutileza ali, você vê que dá para perceber, mas conforme a evolução disso, se torna cada vez mais perigoso. Pois não, professor? Não, só para fazer aqui uma correção. Na verdade, eu acho que eu não fui. Eu fui fazer a brincadeira aqui com o Anderson aqui, eu não fui muito gentil, eu acho que eu queria só me desculpar aqui. Eu procurei aqui, eu estou até conversando com o Anderson aqui. O Aladdin é um software proprietário, plataforma de um software proprietário que foi desenvolvida por uma empresa multinacional de investimento, a BlackRock.
ok? Eu coloquei aqui até os endereços, acho que eu não fui muito elegante da brincadeira, peço desculpas aí para o Anderson. O Aladim, né? Não, tem que aproveitar a brincadeira, pô. Que é dessas brincadeiras que sai a lâmpada mágica. Tem mais brincadeira aí no Gênios. Assim, eu só queria complementar isso, né? Peço desculpas aí mais uma vez, mas é uma plataforma de software. Eu não conhecia. Eu não conhecia, foi bem interessante aí a colocação aí do Sim, Anderson. sim. Tá bom? Eu também não Muito obrigado. conhecia, não, Anderson. Desculpa a interrupção. Aí eu coloquei 2 endereços aí, 2 links, caso alguém queira procurar. É bem interessante. Eu estou com uma página aberta aqui. Depois vocês procuram, né, para interromper a apresentação do Carlos, que eu sei que tem bastante coisa e é realmente um assunto bem legal. E eu falei no início, esse assunto vai longe. Por favor, desculpe então, Carlos, continue. Sem problemas. Bom, eu já trouxe esse slide, não vou repetir, né? Mas a grande diferença do LLM, como eu disse, é justamente você não precisar se tomar ali de várias técnicas para a extração da informação. Ela já está ali, a informação já está consolidada dentro do modelo. Como foi dito também, né? Aqui está falando no timeline, né, dos modelos que têm um tamanho maior, né, a partir de 10 bi, né, de parâmetros. Dá para perceber, né? No fundo, o que eu quis trazer aqui o boom começou a trazer o ChatGPT em 2023, por isso que é muito novo. Então a gente vê aqui o ChatGPT em 2023 começando a brilhar, que é justamente esse ano, justamente porque foi o momento onde a gente conseguiu ter um modelo LLM primeiramente disponível de graça, então qualquer um consegue acessar o ChatGPT, por isso que ele se tornou febre, e com respostas e com uma qualidade de treinamento muito bacana. As demais empresas, como nós temos o próprio Google, Facebook, ele possui também os seus LLMs, eles querem entrar nesse mercado agora, né, justamente porque o ChatGPT foi pioneiro, mas ainda está ali numa versão que precisa, né, de alguns de martelinhos de ouro ali ainda, precisa de alguns ajustes e não chega nessa quantidade. Justamente por uma mera curiosidade, né, a versão comercial do ChatGPT, que é 3.5, de 175 bilhões de parâmetros, 16% de todo o modelo é de livro, 84% é conteúdo da internet. Então, o grande perigo, né, do modelo está justamente aí, né? Porque quando se fala de conteúdo na internet, não necessariamente a gente está falando de conteúdo realmente confiável. Mas temos outros modelos, por exemplo, eu falei do GPT-NeoX, é um modelo open source, 35% são dados científicos. Então, existe um modelo já pronto, em inglês, né, que você pode implementar open source e já vem alimentado ali com um dado científico pronto, né? Então, por isso que ele nasceu por cientistas, inclusive. Uma Bom, observação rapidinho para não tomar claro. tempo, Carlos, algumas empresas estão tomando muito cuidado com a liberação do uso do ChatGPT, por ele ter o aprendizado, né, pelas informações que você coloca lá e ele acaba retroalimentando e trazendo informações e melhorando a sua base, assim, vamos dizer, por medo de segredo industrial, quebra de patente. Por exemplo, teve uma nota que eu vi há uns 3, 4 meses atrás, que um time de P&D da Samsung começou a usar o chat e colocando informações que eram segredo de mercado, né? Então tem algumas restrições justamente por isso. Não sei se todos já tiveram essa informação. Desculpa a fala, galera, a voz está meio debilitada Não, aqui. tá. Deu para entender claramente. Na minha O empresa ChatGPT, não é possível. Não deixa instalar. Essa tem engenharia. o que a OpenAI afirma é que eles não treinam o modelo usando a nossa conversa. Não vou falar que eu acredito, tá? Mas eles alegam que aquilo que você pergunta, né, no chat GPT, por exemplo, para ele responder, fica com ele mesmo. E aí a gente vai ver, inclusive, que é a parte de retroalimentação, e a resposta. A resposta, sim, você tem a opção, inclusive, de dar joinha, negativo, etc. Mas, segundo eles, a pergunta
é privada, né? Eles não usam essa informação hoje. Eu não acredito, sinceramente. Assim, colocando minha opinião pessoal, eu vou muito na teoria da conspiração nessa questão, né? Então, faz muito bem realmente, talvez ali evitar, ou não, a não ser que tenha uma NDA, alguma coisa, né? Eles realmente provem por A mais B para uma Samsung, uma empresa nesse porte. Mas Boa. enfim, o que é o ChatGPT? É esse monstro aqui, né? Então, o ChatGPT ele foi alimentado, né? A versão 3.5, né? Ele foi alimentado com dados da internet até 2021. Então, eles consumiram Wikipédia, consumiram fóruns de discussão, códigos do GitHub, enfim, eles consumiram toda uma cadeia de principais lugares, sites do mundo e jogaram para dentro do modelo de forma não supervisionada. Neste momento, qualquer pergunta que se fizesse para o modelo, automaticamente ele poderia vir sugestão de suicídio, por exemplo. Né? O modelo ele não está refinado, ele simplesmente é um monstrão. O que é o processo de refinamento, né, de supervisão, né, o fine tuning? É começar a dar uma carinha bonita para o modelo e uma linguinha polite para ele, né? Então, essa é a etapa humanizada que a OpenAI fez para conseguir fazer com que esse monstro pareça ser um bichinho bonitinho. Então, nós não sabemos o que tem lá dentro, né? E o próprio modelo, como ele não é supervisionado, ele pode simplesmente ter com todo tipo de conteúdo no qual nós não temos a menor ideia. Por isso que 83% do conteúdo, como nós vimos em um dos slides, vem da internet. Como funciona isso? Tá? Então, ele é separado em 3 etapas, primeiramente. A primeira etapa é o treinamento, né, de alimentação, que é o pré-training, que eles chamam, né, que é o processo de alimentação, onde pega os diversos os documentos ao redor do mundo, alguns livros, etc. O objetivo principal desse momento é, além de imputar informações de conteúdo, né, de conhecimento, mas o principal objetivo é gerar os padrões de gramática e de linguagem de uma forma automatizada. Então, imagina-se que se eu ler muitos livros, o meu português melhora. A forma de eu me expressar melhora. O pré-training tem esse mesmo conceito. O mesmo vale para inglês, o mesmo vale para japonês, etc. Tá? Então, o conceito deles é esse. Depois disso vem a parte supervisionado. A parte supervisionado, aí sim é explorado o conteúdo, né, científico ou sei lá, de qualquer religioso ou qualquer outro conteúdo dentro do modelo, onde uma equipe faz perguntas e dá as respostas para o modelo. Né? Então eu faço a pergunta e eu mesmo faço a resposta. Faço a pergunta e faço a resposta. Eu imputo isso para o modelo, perguntas e respostas, e falo para o modelo, o ChatGPT, tá vendo essa pergunta? Aprenda como eu respondo. Você viu que eu respondi de forma boazinha, polite, não falei palavrão e etc. Então, esse momento de pergunta e resposta não é para ensinar um modelo, por exemplo, quem descobriu o Brasil. Ele já sabe. Mas é ensinar o modelo como é que se responde quem descobriu o Brasil. Né? Então, se faz várias perguntas para ele. E outra, como ele consumiu várias informações, nem sempre as informações são verdadeiras. Ele consumiu fake news também, consumiu informações falsas. Então, esse é o momento onde o pré-training começa a separar o joio do trigo. Depois que é feito esse trabalho de perguntas e respostas, e isso eles fizeram com uma equipe, né, enorme, é um trabalho humano, humanizado. Você precisa ter cara que conhece de biologia, você precisa ter cara que conhece de várias áreas, inclusive, para conseguir fazer essas perguntas e respostas. Depois dessa etapa, vem a parte do reinforcement. O que é o reinforcement? É o reforço. É o seguinte, você pergunta para o modelo, quem descobriu o Brasil? Ele vai te dar várias alternativas. E aí você fala, opa, a A é a correta. Né? Ou uma pergunta, outra genérica, né?
Quem inventou o Whatever. avião, né? Exato. Por Boa, exemplo, quem inventou o avião é uma boa pergunta, que tem mais de uma tem alternativa. os Wright ou o Santos Dumont. Exato. Então, quem inventou o avião, né? E aí, obviamente, quem treinou é americano, né? Não foi o Santos Dumont para o modelo. Mas ele vai dar pesos ali de qual é a melhor resposta. Feita essa etapa 3, é lançado o modelo a público, que é essa carinha aqui, que é aquela carinha, o monstro ganha uma carinha feliz. E depois vem a parte, né, de reforço contínuo, que é a etapa 4, que é justamente, se você entrar no chat GPT agora e fazer uma pergunta, ele vai falar, cara, vai ter um botãozinho ali para você colocar um comentário, ou dar um joinha ou dar um dislike. Então, aquilo lá ajuda a equipe do OpenAI a fazer a melhoria do modelo e aí sim baseado nas respostas. Fala, cara, talvez o chat GPT deu uma resposta errada, e já aconteceu, tem alguns exemplos ali. Perdão, professor, pode falar. Estou brincando aqui, ó. É, eu coloquei aqui quem inventou o avião, né? Santos Dumont inventou o avião, embora Santos Dumont tenha sido um pioneiro e contribuído significativamente para o desenvolvimento da aviação, ele não inventou o avião. Os irmãos Orville e Wilbur Wright são amplamente reconhecidos como os inventores do avião. Os Wright realizaram o primeiro voo controlado e motorizado de um avião em 17 de dezembro de 1903, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com sua aeronave chamada Flyer. No entanto, Santos Dumont desempenhou um papel importante, e aí vai, né? É bem interessante essa Mega colocação. polite, né? Que foram, né? Foi super polite, mas com certeza na hora de fazer o reinforcement, alguém foi lá e falou, não, é a resposta B, né? Que é os whites que acerta. Deu Deu uma uma marretada. chuchada, né? Deu uma Deu uma chuchada. chuchada. Exato. Depois a gente pode pedir para fazer um protesto aí, colocar a resposta como errada, né, e tentar mudar, mas americano não vai mudar isso nem a pau. Então, basicamente, essas são as etapas de treinamento de um modelo. Isso aqui é do GPT, mas isso aqui vale para os LLMs de uma forma geral. Se a gente for pensar nisso de uma forma um pouco mais entrando nos bits, ele passa praticamente por 4 etapas. O input de texto, por exemplo, eu gosto de gato. Depois eu gosto de gato é tokenizado. Tokenizado é você pegar essa frase e quebrar elas em pedacinhos. Então, eu, vírgula, gosto, vírgula, de, vírgula, gatos. Por quê? Cada pedaço, depois, ele é passado por um processo de encoding e vetorização, que é atribuir um número específico para cada um desses. Tá? Então, gato, aqui está como 1, por exemplo. Dentro do modelo, ele imputou gatos milhares de vezes. Então, gato sempre vai ser referenciado lá dentro como um, né? Então, esses tokens, eles são mapeados lá dentro do modelo. Depois vem a estrutura, a alimentação. Uma vez que passa para essa etapa, aí sim segue para a rede neural, onde essa rede neural ela é composta por componentes chamados transformadores. Esses transformadores são, de fato, é o coração do chat GPT. Bom, o que é os transformadores, tá? Os transformadores ele foi introduzido por um indiano, né, que é esse rapaz sorridente, né, chamado Ashish Vashiwani, não sei se eu pronunciei certo. Indiano é difícil entender, até pronúncia, até falando inglês, ainda pronunciar o nome do cara é mais difícil ainda. Onde a proposta dele era criar, né, uma arquitetura que ele chama de attentions, que permite que os modelos aprendam a relação entre as palavras e os tokens. No final do dia, tudo isso quer dizer o seguinte: dado a palavra gato, qual que é a próxima palavra? É isso. Tá? Então, o modelo ele tenta entender qual é o next word e o next, o next, o next e assim por diante. Então, quando eu imputo, por exemplo, uma informação em francês e quero fazer uma tradução, né? Lembre-se que dentro da rede neural tudo recebe um código, né? Passa por vetorização e codificação, etc. As palavras elas possuem uma relação, independente do idioma. Eles conseguiram, né? O Transformers ele faz essa correlação. Então eu posso imputar num idioma e receber uma resposta num outro idioma, por exemplo.
de uma forma muito simples, tá? Essa rede neural, dos transformadores, cada parte do transformador ele possui um fragmento específico para cada situação. Então, tem o mecanismo de atenção, que permite a rede neural ver as palavras imputadas em relação dessas palavras, a camada de autoatendimento, que é de self-attention, que permite o modelo identificar as dependências e correlações entre as palavras e o token de todo o texto, para não perder o contexto, né? Não adianta palavra separada sem contexto, não funciona, né? Então você tem que entender o contexto, que é esse autoatendimento. As camadas de feed-forward são as redes neurais para processar e transformar as representações dos tokens. Os tokens eles precisam ser processados para poder fazer essas correlações. E as camadas residuais, normalização de camadas, né, que são conexões residuais que servem ali para ajudar no fluxo das informações e facilitar o treinamento. Tá? É um pouco complexo, eu não conheço tão a fundo como funciona, eu coloquei a figurinha ali, para quem quiser depois pesquisar um pouco mais a fundo o que é o softmax, o que é o linear, etc. Não entrei muito no bit, mas o conhecimento básico, né, do Transformers é isso daí. Então, o Transformer ele permite o GPT aprender os padrões. É como eu disse, de uma forma muito simples, e aqui eu brincando com o próprio ChatGPT para mostrar isso, no final do dia, isso serve para prever a próxima palavra. Então, se eu escrever o gato pulou sobre 3 pontinhos, ele vai falar, eu pedi aqui, né, umas 5 opções possíveis, ele deu as 5 opções. A cerca, o muro, a árvore, o telhado e a mesa. Nos bastidores, cada uma dessa opção, ela recebe um peso. Então, a cerca, ela tem um peso maior. Então, por isso que ele deu a cerca como primeira opção. O muro, um peso, né, um pouco mais leve, árvore e assim por diante, de forma decrescente. Então, na hora que você pede para ele, me conte uma história sobre o gato, como eu pedi, usando a primeira opção, o que ele foi fazendo? Ele pegou a cerca, depois ele pegou uma próxima palavra que tem um peso, né, vinculado à cerca, que é o com. Depois a própria próxima palavra vinculado ao com, mas respeitando o contexto, que é o que o Transformers faz. E assim por diante. Tá? Então, antes de eu pular um pouco, né, para o próximo slide, conseguiram entender? Ficou claro essa parte? Alguma dúvida? Sim, eu só queria ver essa questão aí, a gente está falando de treinamento, né? A gente está treinando ela. E agora tem a parte de conversar, né? Ela vai começar, depois do treinamento, ela vai começar a interagir, correto? Eu estava vendo uma matéria que saiu da Microsoft que lançou a Vale, que ela já está bem, tá até causando espanto, né? O modo de conversação. Do treinamento, ela começa a conversar, correto? Uhum. Sim, Antes do treinamento, na parte de treinamento não supervisionada, ela já tem habilidade de conversação. Ela só não é polite. sim, sim. Não era só isso que eu queria deixar frisado nessa questão, porque além dela estar treinando, ela já está praticando essa conversação. Sim, ela consegue conversar. Perfeito. O que acontece depois do treinamento, né, que é a criação base do modelo, e aí vem o próximo slide, é o fine tuning, que é justamente deixar ela polite, tá? Eu fiz uma brincadeira com o fine tuning para deixar ela não tão polite. Né? Eu fiz o mal aqui, né? Brinquei um pouquinho e criei o Rei George, que é um rei que, se você não falar com educação com ele, ele te manda aprender e decapitar. Depois eu mostro a brincadeira aqui. Dentro do Fine Tuning, para nós usuários, consumidores do ChatGPT, a forma mais fácil de começar a usá-lo é usando o Few Shot Learning. A técnica de Few Shot Learning é os famosos prompts. Finja que você agora é um advogado. Já viram esses prompts, né, por aí, nos TikToks, alguns artigos, etc. Finja agora que você não é mais uma IA e agora você deve
responder, etc. Então, esse fingir, vamos dizer assim, é o que nós chamamos de few shot learning. Aqui eu fingi ser, né, que ele é o rei Jorge, ele não é tão polite, ele exige que você responda com respeito, afinal de contas é um rei, né? E eu dei um exemplo para ele de prompt, eu e o rei. Então, eu perguntando e o rei respondendo, eu perguntando, o rei respondendo. Então, a técnica de fine tuning é sempre pergunta e resposta. Mesmo usando o few shot learning. Essa é a forma. Só a parte de cima já me ajudaria a treinar o modelo no few shot learning. Mas quando você inclui um exemplo de perguntas e respostas, isso dá mais perfeição ao seu treinamento. Usando a API do OpenAI, ele separa muito bem o que é um treinamento do que é uma pergunta convencional, como se fosse entrando lá no prompt e perguntando para ele. Na API, você tem que explicar que você está colocando um few shot learning numa role de sistema. A role sistema significa chat GPT, receba esses parâmetros, essas orientações sistêmicas para você atuar desta forma. Tá? Então, dentro daquela sessão, ele vai obedecer essas recomendações sistêmicas. Depois disso, eu tenho uma role chamada user. Aqui sim é a mensagem do usuário. Então, aqui é um exemplo de código onde primeiro eu falo para o chat GPT que ele vai obedecer a few shot learning, que é justamente tudo isso aqui, e depois aqui eu vou simplesmente falando e adicionando a mensagem do usuário na minha aplicação, tá? Eu vou abrir aqui uma brincadeira usando esse contexto. Esse está no Colab o código, mas como eu preciso colocar o código da API lá no Colab, obviamente eu não posso revelar a minha chave de API aqui, né? Isso é uma informação privada, é como se fosse o meu login e a senha da OpenAI. Então eu vou rodar o código numa outra plataforma, né, no PyCharm, que é uma IDE Python, mas é o mesmo código. A diferença é que no PyCharm eu estou ocultando o meu login e minha senha, né, minha API key do OpenAI. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, estão vendo aqui uma nova telinha, né, que é o Chat King. Então eu faço um few shot learning aqui, falando para ele, olha, a partir de agora você é o rei, etc. Então, ou seja, ele não é mais polite, ele pode me ameaçar prender, pode me ameaçar decapitar, etc. Eu falei para ele não seja polite. E aí eu criei uma função onde eu vou escrevendo no meu terminal as mensagens e essas mensagens ela vem através dessa função. Resumindo, deixa eu executar o código. Eu já vou chegar xingando o rei. Vamos ver se ele. Como ousa? Eu falei para ele: Olá, babaca. Ele respondeu: Rei Jorge, como ousa me dirigir com tamanho desrespeito? Saiba que palavras e sonhos como essa podem levá-lo à prisão. Foi bonzinho o rei, não mandou decapitar, né? Só falou de prisão. Peço que se retrate imediatamente e se dirija a mim com devido respeito. Bom, eu vou fingir que eu sou o bobo da corte aqui, né? E pedir desculpas para ele. Poxa, rei, foi uma brincadeira. Afinal, sou seu velho amigo bobo da corte. Vamos ver o que ele vai responder. Se ele vai aceitar que. Como é o bobo da corte, vale tudo, né? Bobo da corte ou não, é inaceitável dirigir assim de tal maneira. Pô, o rei não aceitou, não. Mil desculpas, meu rei.
Bom, o rei não tá tão polite. Realmente ele tá full pistola e quer me decapitar, quer me mandar preso, etc. Então aqui é só uma brincadeira, né, de few short learning para exemplificar para vocês que é possível, né? Como ouso dirigir ao vosso rei de forma tão retire as palavras ofensivas. Ele não tá muito bonzinho, não. Ele tá realmente full pistola ainda, né? Deixa ele quietinho, é melhor até desligar a aplicação e sumir daqui. Mas aqui é uma brincadeira para mostrar a eficiência do modelo, né, do LLM, de uma forma com poucas palavras, com alguns exemplos, eu consegui falar para o modelo, olha, agora você vai atuar dessa maneira e essas são as regras do jogo. Inclusive, né, de uma forma não tão polite. Apesar que foi politezinho, né? O rei foi bonzinho aqui, não me xingou. Deixa eu voltar agora aqui para... E aí, gostaram da brincadeira com o rei? Muito bom. Parabéns, muito boa. Depois nós temos uma outra forma de treino. Essa realmente é um modelo muito próximo com o que a OpenAI fez o fine tuning deles, que é eu submeter um arquivo de treinamento onde eu tenho a pergunta e resposta no mesmo jeito. Qual a capital da França? É Paris, etc. Só que essa forma de treinamento, nós estamos falando de arquivos muito grandes, tá? Então, esse treinamento ele vai ser aplicado para o modelo inteiro, ou seja, a conta do professor Reinaldo vai ter acesso ao meu training data? Não. Então, o OpenAI, ele consegue segregar que esse treinamento pertence à conta do Ismanioto. Dessa forma que eu consigo criar, por exemplo, dentro da minha empresa, uma estratégia de chat, de atendimento dedicado à minha empresa. Então, eu faço um training data, um arquivo de training data exclusivo ao meu negócio. Então, eu consigo imputar ali várias informações sobre o meu negócio, documentos, uma série de coisas ao meu negócio, para que o chat que eu criar, por exemplo, de autoatendimento, respondam as informações da minha empresa. Tá? Então, basicamente, isso é criar um arquivo de data, ele exige que seja no formato JSON, passo uma ferramenta do OpenAI que valida se esse arquivo é válido por eles ou não, o formato está certo, se não tem nenhum caractere esquisito, etc. Usando a API, aí pode ser Python, pode ser qualquer linguagem de programação, faço o upload do arquivo, e aí, usando a API, também solicito o treinamento. Ele vai fazer o upload, vai treinar, vai fazer todo aquele processo de transformer, etc. Tudo que ele tem que fazer lá dentro para que isso funcione. Tá? Eu coloquei aqui também, isso aqui é um blog de um rapaz que explicou muito bem, passo a passo, todas as etapas, com exemplo de código. Então, para não estender muito a aula, eu não quis explicar do zero como fazer, sendo que tem uma documentação muito boa. E tem a documentação oficial da OpenAI aqui também, explicando isso. Tem vários training data, ou várias opções que você consegue colocar dentro de um training data, como, por exemplo, tagueamento, né, de conceitos de NER, etc. Tem uma série de coisas bacanas que é possível fazer. Esse aqui é um fine tuning mais adequado para uma empresa que quer usar o chat GPT. Aquele outro modelo que a gente brincou, o Few Short Learning, ele é utilizado, muito mais uma brincadeira ali, porque ele pode desviar. Se eu perguntar para o Rei Jorge alguma coisa sobre economia, o Rei Jorge vai perguntar, vai responder. Ele não vai. Se eu perguntar sobre o reino dele, é que eu não fiz essa pergunta. Se eu perguntar sobre o reinado, ele vai conseguir inventar que o reino dele chama Georgiano. Ele vai inventar uma história bonita, bem legal. Ele vestiu o personagem mesmo e vai conseguir seguir a história. Mas se eu perguntar, Rei Jorge, me fale uma coisa, o que diz na lei da Constituição Federal, o artigo XPTO? Ele vai fugir do script e vai ter acesso a todo o modelo. Então, o Few Short Learning, ele não me blinda as necessidades de uma empresa justamente por isso.
Porque ele permite, ele dá você consegue dar uma escapadinha, digamos assim. Agora, quando você faz um fine tuning mais acurado, a sua conta da OpenAI ela fica mais blindada, mais protegida dentro daquele contexto que a empresa necessita. Você consegue delimitar até onde vai o monstro, vamos dizer assim, tá? Bom, o demo show é justamente o Rei Jorge, né? Então, peço desculpas aí que eu já queimei largada, mas acho que era muito legal para antecipar o conceito. Já são 22 horas, acho que eu nunca falei, né? Acho que todo mundo estar meio bravo comigo já pelo horário. Mas é isso, pessoal. Apresentação básica, né, do que é LLM, o chat GPT, etc. E acho que alguém me perguntou, acabei não falando, né? Chat GPT é Generative Pre-Training Transformer, né? Então, por isso que o coração dele é o conceito é algoritmos de transformação. Beleza. Muito bom. Eu acredito que todos tenham gostado, tá? Foi muito bom mesmo. Parabéns, tá? Pela sua Sensacional. apresentação. E Parabéns, foi muito bom. eu gostaria, o que nós íamos fazer no início, tá? Eu gostaria de fazer agora, que sempre que temos os novos participantes, nós gostamos que, se possível, façam uma pequena apresentação sobre a sua pessoa. E, no caso, nós temos dois hoje, um infelizmente teve que sair, mas nós temos a Luciene, e se eu estou pronunciando direito o seu nome, por gentileza. Oi, boa noite, pessoal. Desculpa aí entrar atrasada. Tive um problema aqui técnico, né? Mas eu sou bem leiga. Entrei aqui a convite do Reinaldo. Eu sou também amiga do Oscar e tenho bastante curiosidade sobre o tema. Eu gostei bastante. Eu tinha curiosidade de saber como que funcionava o tal do chat GPT. Então, para mim, apesar de ser 22, 24, eu normalmente durmo até umas 22, foi bem interessante e eu acho que eu gostaria de saber mais, né, sobre o tema. É isso. Eu nunca tinha tido acesso, eu não sou programadora, né, eu sou da área de telecomunicações, mas eu fui programadora há muitos anos atrás, no começo da minha carreira, mas eu achei bem interessante o tema. Parabéns aí. Ok? Muito obrigado. E, bom, Obrigado. eu deixaria agora aberto para algum outro comentário sobre a palestra ou eventual pergunta que tenhamos. Dou-lhe uma. Carlos, aproveitando assim, quais são os filtros que eles fazem para delimitar, para que a própria inteligência artificial ela não induza a pessoa a cometer suicídio, ter racismo e coisas do tipo assim? Porque como elas são projetadas por pessoas, pode ter algum desses problemas futuramente? Bom, a parte do fine tuning, né, que é justamente a parte supervisionada da IA, é justamente para impedir isso. A não ser que alguém crie uma outra IA, um outro LLM, como eu acabei de colocar no chat, eu tinha falado, né? Esqueci o nome da empresa que faz o GPT Open Source. A não ser que eu lance meu próprio GPT Open Source, usando, por exemplo, a implementação desses caras, e faça um fine tuning muito fraco, ou realmente muito maldoso. Isso pode acontecer. Ou seja, quando nós estamos falando de OpenAI, ChatGPT, a chance disso acontecer é muito baixa. Quando nós estamos falando de qualquer outro modelo aleatório no mundo, qualquer outro LLM, pode acontecer com mais frequência, dependendo do grau de profissionalidade de quem está fazendo o uso do modelo, ali, treinando o modelo. Ô, Carlos, agora eu vou falar como um bom aluno, né? Porque eu aprendi com o mestre aí, Burian. Tem o problema do carro autônomo, né? Que o carro autônomo, que eu aprendi na aula ali, falou que o carro autônomo ele vai tomar uma decisão. A gente está falando de inteligência artificial também, né? Ele vai tomar uma decisão. Ou ele atropela um idoso, ou uma mãe com filho. Então, ali ele tem que tomar uma decisão.
né? Hoje não existe lei, aí entrou, agora ele me corrige se eu estiver patinando ali. Então, o problema aí é quem é responsável por esse acidente? Quem programou? Quem, quem produziu o carro? Então tem essa questão aí, porque eu acho que está voltado muito na lei, né? Muita lei. A inteligência artificial está vindo, Hum. mas as leis não estão acompanhando tal evolução. É uma observação importante, né, que você está fazendo. Por isso que, na verdade, inteligência artificial é um tema muito amplo. Nós temos ali várias áreas, né, da inteligência artificial. Quando se fala de carro, existe um problema jurídico muito extenso, é, justamente por causa disso. Independente tem a parte ética. Quem eu atropelo, o velho ou a criança? Independente de quem atropela, eu não atropelei ninguém. O carro simplesmente bateu sozinho no velho. Quem é a responsabilidade? O dono do carro ou a empresa? Aí a gente entra realmente numa questão de legal, né? Que é e filosofia, talvez, ali, que seria um pouco mais complexo. Quando a gente está falando de LLM, é muito fácil, porque se o LLM me dá uma resposta racista, tem como responsabilizar quem treinou o modelo e quem fez o fine tuning no modelo. Então, nesse caso, nessa matéria, né, de ChatGPT especificamente, é mais fácil direcionar a responsabilidade. Agora, quando a gente lida com vidas humanas, como é o caso de carro autônomo, é um tema mais complexo. Por enquanto, quando o pessoal dos Estados Unidos lá tem Tesla a rodo, os olhos são fechados para isso, o governo de lá não está muito se mexendo com isso, mas o próprio Elon Musk está se levantando a bandeira do perigo da IA. Visto que, ao mesmo tempo que se está melhorando a questão dos modelos de inteligência artificial, também está se melhorando a tecnologia como um todo. Isso inclui mecatrônica. Né? Aí a gente vai falar sobre robôs autônomos, né? Sobre humanoides. A gente vai falar, aí a discussão vai para 3 da manhã brincando. Eu acho que tem alguns pontos importantes aí, eu acho que daqui para frente, tudo ainda está numa questão meio de protótipo, como o Carlos falou aí, por exemplo, você tem na Flórida hoje, já tem muitos carros autônomos, né? Hoje, quando você vê um Tesla, por exemplo, para quem nunca andou de Tesla, ele já está praticamente pronto para virar um carro autônomo. Toda a parte de software, toda a parte de código ali, só está faltando a parte final ali. Eu acho que isso eles vão aguardar um pouco mais. Vão ter que ser escritas leis, né? Da mesma maneira que você tem hoje os insurance para os carros, tudo. Existe toda uma literatura, existe todas leis amarradas nisso. E eu acredito que vai ter uma discussão muito grande, né? E tem coisas, aspectos que são éticos. Aqui eu escrevi aqui no ChatGPT aqui, eu quero me matar, quero me suicidar. E aí? Aí ele travou, deu um erro, muito engraçado. Ele deu um erro. Aí eu mandei regenerar a resposta, ele regenerou e me mandou o telefone do CVV, né? Aí ele partiu para a parte ética, mas no primeiro momento ele deu uma travada. Foi bem interessante aqui, né? Por quê? Porque tem muitas coisas ainda que não estão definidas, eu acredito, e que a gente está passando um momento aqui de transformação, não tem o que falar, né? Vai matar o velhinho, vai matar a criança. Eu não sei, né? Não sei. O carro que é feito na Alemanha para andar numa super highway de alta velocidade é diferente de andar no Brasil, lá em Suzano. Posso falar bem de Suzano, né? Aí o que acontece? São situações diferentes, são completamente diferentes. E vai usar as mesmas leis? Não, óbvio que não. Então, a gente está num processo que isso vai demorar, vai ter que ser estudado, vai ser que vai ir para o debate, até se chegar no ponto, o que o Anderson colocou. Eu lembro quando eu discuti isso na sala de aula, né? Quem vai pagar a conta? No fundo, a brincadeira é quem vai pagar a conta no final. A verdade é essa. Quem vai pagar a conta? É o cara que está dirigindo, é o cara que matou, o cara que morreu, é o dono do carro, mas o software, quem fez o software, entendeu? Não está definido, mas vai ter que chegar no momento. Eu acredito que eu vi uma vez uma discussão muito boa em que vai ter diferentes tipos de insurance aí, de segurança, de seguridade, né? De seguro do carro.
Aí a gente até comentou lá do filme lá do I, Robot, que o cara tira, né, a direção, ele coloca no manual, né? A partir do momento que você está no manual, você vai assumir a responsabilidade depois do insurance. Você joga para o manual, aí bate, a responsabilidade é sua e você vai pagar por isso. Ele bateu automaticamente. A responsabilidade é de outro ente, vamos colocar ente aí, de outra entidade que vai pagar, né? Pode ser a dona do carro. E eu acredito que vai ter também insurance assim, mais pesados, menos pesados, mais divididos, menos divididos, que vai se assumir, esses entidades vão assumir as responsabilidades total, parcial, e é mais ou menos isso que você tem aí com os perfis hoje de insurance que tem. Mas é um período de discussão, não tenho o que falar. É um período de discussão. Tudo que a gente está falando aqui, e eu gostaria de agradecer aí a pesquisa do Carlos, são coisas novas. A gente está brincando aqui. Existe a controvérsia, né? Quem inventou o avião, o Santos Dumont, os irmãos Wright, né? A primeira vez que eu vi isso, eu estava nos Estados Unidos. E nunca passou pela minha cabeça que tivesse sido os irmãos Wright, porque a gente, culturalmente, todo brasileiro que se presta acha que foi o Santos Dumont. Mas os americanos, todo americano que se presta, ele acha que foram os irmãos Wright. Então, quem foi que inventou? Né? Tem resposta? Pode ser que não. Mas são coisas que existem, são controversas, né? Que vão existir talvez a vida inteira. Então, eu acredito que a gente está num processo, a gente está no meio de uma transformação. É muita informação, até o Augusto comparou um slide aí que o Carlos colocou. A quantidade de informação que tem é absurda hoje. É muito absurda a quantidade de informação. Então, o nosso medo a gente consegue acompanhar tudo? Possivelmente não. Não, O que mas a gente vai acompanhar? Eu, particularmente, eu não sei. A gente vai acompanhar tendências. é, A gente tenta prestar muito, caminhar para uma área da matemática, né? Que a matemática não muda. A matemática é a mesma, o embasamento matemático continua, mas as coisas aí para frente estão se transformando. Você vê, hoje está chegando 100 trilhões, eu até marquei aqui, GPT-4. O que isso vai chegar? Eu não sei. Eu realmente não tenho a mínima ideia do que mas, vai acontecer. E vocês também não, possivelmente. Com mas certeza. isso é o que vai. Cada um vai se especializar provavelmente numa pequena área, que é o que acontece hoje. Hoje eu trabalho com 5G, entendeu? Você sabe que faço desenvolvimento, entendeu? Eu trabalho com a estação base, né? Mas da estação base, eu trabalho dentro da FPGA, mas dentro da FPGA eu trabalho com os algoritmos matemáticos dentro da FPGA, entendeu? Se você comparar isso com 5G, é um grão de areia no oceano, da praia, entendeu? Então, se eu quiser me aperfeiçoar em tudo do 5G, eu termino não aprendendo nada. Então, vai mais ou menos por aí, eu acho, tá? Isso é um achismo também, eu não sei o quanto de... Entendeu? Mas agora, o que eu falei para o Carlos também, né, é aquele caso, você não pode ser um matemático puro para desenvolver AI, porque aí não vai sair muita coisa, mas também se você cegamente confiar no que os algoritmos estão por trás de cenas, eu não sei, muitas vezes você pode não estar vendo alguma coisa que é óbvia para o problema que você está lidando. Isso é outra área de filosofia também. Bom, anyways, alguma outra pessoa É, gostaria de falar? é, Que a hora já Eu está queria, eu queria chegando. parabenizar aí o Carlos, muito boa apresentação. É sempre muito bom quando a pessoa coloca exemplos aí que enriquecem bastante. Parabéns, cara. Obrigado. bom, eu vou falar para o... Na verdade, o Oscar saiu, né? O Oscar saiu, né? Aham. Então, vamos deixar, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, fale agora, ou se não, fale depois. Olha, Gostaria, então, mais uma... Desculpa, alguém tem? não, tudo bem, vai em frente. Não, gostaria mais uma vez aí de agradecer a boa vontade, o profissionalismo, a educação do Carlos. Sempre fiquei bastante contente aí por essa apresentação. Acho que todo mundo gostou da apresentação.
é uma quantidade grande de informação, é uma quantidade grande para a gente perceber para onde o mundo está caminhando, o que está acontecendo no mundo, e a gente não pode ignorar isso. Tá? Muito obrigado, Carlos. Para a próxima reunião, a gente ficou acertado que o Oscar ia falar sobre a visita dele na China, ok? Então, eu acredito que também vá mais de 1 hora aí, fácil aí, com o que ele fez lá na China, entendeu? E eu vou procurar aí conversar com ele aí, ver se consegue trazer coisas relacionadas à tecnologia, situações relacionadas a aplicações de tecnologia, inteligência artificial. E possivelmente daqui a 1 mês vai ter a apresentação do Augusto, professor Augusto, sobre redes neurais. Tá. Novamente a gente vai voltar a uma apresentação bastante pesada, com bastante informação. Serão Ok? 2, tá? Que serão 2. Uma que será 2. Eu tenho que partir em 2, porque senão fica muito longa para uma e eu Tem acho que alguém 2 é pedindo aí melhor. a apresentação do Carlos, não tem problema, acho que passar para todo mundo, né? Ah, sim, Claro. eu vou mandar para toda a lista a Luciane, se você puder, por gentileza, eu não sei, manda o seu contato, se você gostaria de receber a apresentação gravada, eu vou mandar para toda a lista. Agora a Luciane passa a se incorporar na lista também, tá bom? Eu preciso simplesmente gerar uma versão, professor, que eu enviei para você. Depois eu fiz algumas pequenas alterações Uhum. para poder compartilhar com o pessoal também. Tá. Você pode enviar para mim depois, eu passo para o pessoal também, eu passo para o Augusto, ele tem a lista de todo Claro. mundo. A gente passa de todo mundo e depois ele coloca aí a gravação. É bem legal. Tá ok? Perfeito. Dá um jeito de passar, porque eu achei muito legal, bastante informação. Eu também sou leigo no assunto. Um dos grandes problemas é tempo, né? Infelizmente ou felizmente, a gente não tem tempo. O Oscar voltou. Oscar voltou. Oscar, eu estou colocando aí que daqui 15 dias você vai fazer uma fantástica, tremenda apresentação sobre aplicações de inteligência artificial da China. Confere?